Um milionário ofereceu R$ 300.000 para que ela fingisse ser sua esposa por apenas 7 dias. Mas o que aconteceu no terceiro dia deixou os dois completamente vulneráveis. Porque, às vezes, o que começa como negócio pode se transformar na história de amor mais verdadeira que já existiu. Bem-vindos à História Sem Fim. Antes de mergulharmos nesta jornada emocionante, me contem nos comentários. Qual é o seu nome e de onde vocês estão nos assistindo? Adoro saber que nossos romances tocam corações em cada cantinho do Brasil e do mundo. A história que compartilho hoje começou numa madrugada fria de São Paulo, na UTI do Hospital das Clínicas, onde Helena Castilho lutava para salvar vidas enquanto via sua própria vida desmoronar. Ela nunca poderia imaginar que cuidar de um paciente ferido, um estranho que chegou após um acidente, seria o primeiro passo para descobrir um amor que desafiaria todas as diferenças entre seus mundos. Porque esse paciente era Alexandre Montefiore, magnata da indústria farmacêutica, que aprenderia que nem todo remédio vem em comprimidos. Às vezes, a cura chega disfarçada de enfermeira de plantão com um coração do tamanho do mundo. Preparem seus corações, peguem aquele cafezinho e venham comigo descobrir como 7 dias de fingimento podem se transformar numa eternidade de amor verdadeiro. A chuva batia contra as janelas da UTI do Hospital das Clínicas como lágrimas insistentes, criando um ritmo melancólico que ecoava pelos corredores vazios da madrugada. Helena Castilho ajustou o jaleco branco pela 10ª vez naquela noite, os cabelos castanhos presos em um coque prático que já começava a se desfazer após 12 horas de plantão. Aos 28 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma responsabilidade que a maioria das pessoas só conheceria décadas mais tarde. Helena, leito 7, emergência! A voz da enfermeira-chefe cortou o silêncio como uma lâmina. Sem hesitar, Helena correu pelo corredor, os tênis brancos fazendo um som abafado contra o linóleo gelado. No leito 7, uma criança de apenas 6 anos lutava contra a morte. Os monitores apitavam em desespero, mostrando uma linha quase reta, onde deveria haver o ritmo vital de um coração jovem. Parada cardiorrespiratória, Helena. Você assume. Dr. Martins, o cardiologista de plantão, já havia tentado 2 vezes sem sucesso. Helena respirou fundo, colocou as mãos sobre o peito minúsculo e começou as compressões. 1, 2, 3. Ela contava mentalmente. Cada movimento preciso, cada segundo crucial. Ao seu redor, a equipe se movia como uma orquestra silenciosa. Mas Helena sabia que era ela quem conduzia esta sinfonia entre a vida e a morte. Vamos, pequeno guerreiro, murmurou ela sem parar as compressões. Sua mãe está esperando você acordar. No 10º minuto, quando todos já começavam a trocar olhares resignados, o monitor emitiu um som diferente. O coração voltou a bater. Primeiro fraco, depois mais forte, até estabelecer um ritmo regular que fez Helena suspirar de alívio. Como você consegue? Dr. Martins balançou a cabeça admirado. 8 anos trabalhando aqui e você ainda me surpreende. Helena apenas sorriu limpando o suor da testa. Era a 3ª vida que salvava naquela semana, mas para ela, cada uma era a primeira. Cada batimento que voltava era um milagre que ela nunca se cansava de presenciar. 2 horas depois, enquanto organizava os medicamentos para o próximo turno, seu celular vibrou. Era uma mensagem da cuidadora que ficava com sua mãe durante os plantões noturnos. Helena, sua mãe teve uma crise de ansiedade. Não me reconheceu e ficou procurando por você a madrugada toda. Está calma agora, mas talvez seja bom você conversar com o médico sobre aumentar a medicação. Helena fechou os olhos, sentindo o familiar aperto no peito. Alzheimer precoce aos 55 anos. Um diagnóstico que chegou como um tsunami, destruindo todos os planos que havia feito para o futuro. Há 2 anos, sua mãe Isabel ainda dava aulas de literatura no ensino médio, citava Clarice Lispector de cor e ajudava Helena com as contas de casa. Hoje, na maioria dos dias, não a reconhecia. O tratamento experimental nos Estados Unidos custava R$250 mil. Valor que uma enfermeira levaria uma década para juntar, mesmo fazendo plantões extras como Helena fazia.
Ela havia tentado empréstimos, vendido tudo que tinha valor, mas ainda estava longe de conseguir o dinheiro. E o tempo estava se esgotando. Os médicos foram claros. Tinha apenas 3 meses antes que a janela de oportunidade se fechasse para sempre. Vai fazer mais um plantão duplo? Perguntou Carla, colega de trabalho, vendo Helena pegar outro jaleco do armário. Preciso do dinheiro extra, Helena respondeu, tentando soar casual. Carla não sabia dos detalhes. Ninguém sabia. Helena aprendera a carregar seus fardos em silêncio. O dia estava amanhecendo quando os paramédicos trouxeram uma nova emergência. Um homem de aproximadamente 35 anos, vítima de acidente de carro. Ferimentos no rosto e uma contusão no ombro, nada grave, mas ele estava claramente em choque. Nome do paciente? Helena perguntou, preparando a ficha. Alexandre. Alexandre Montefiore, ele respondeu com voz rouca, tentando se sentar na maca. Helena franziu a testa. O nome soava familiar, mas ela estava cansada demais para tentar lembrar de onde o conhecia. O que importava era que ele precisava de cuidados. Senhor Alexandre, preciso que fique quieto enquanto faço os curativos. Ela disse com a voz suave que reservava para momentos assim. Sei que deve estar assustado, mas os ferimentos são superficiais. Vai ficar bem. Alexandre a observou enquanto ela trabalhava. Havia algo diferente naquela enfermeira. Suas mãos eram firmes, mas gentis, e quando falava, parecia realmente se importar. Não era apenas profissionalismo, era algo mais profundo, mais humano. Há quanto tempo trabalha aqui? Ele perguntou, tentando ignorar a dor quando ela limpou um corte próximo ao olho. 8 anos, Helena respondeu, concentrada no curativo. Desde que me formei. E gosta do que faz? Ela pausou por um momento, encontrando os olhos dele. Eram âmbar, cor de mel escuro, e havia neles uma intensidade que a fez se sentir exposta. Amo, ela disse simplesmente. Não existe sensação melhor do que salvar uma vida. Naquele momento, uma comoção no corredor chamou a atenção de ambos. Sr. Eduardo, um paciente idoso que estava internado há semanas sem receber visitas, havia caído da cama e estava no chão, desorientado e chorando. Com licença, Helena murmurou para Alexandre, largando os materiais e correndo para ajudar. Alexandre a observou se ajoelhar ao lado do homem idoso, falando com ele como se fosse um parente querido. Sr. Eduardo, está tudo bem. Sou eu, Helena. Vamos levantá-lo devagar, está bem? Sua voz era pura doçura. Filha, eu não lembro como vim parar aqui. O idoso murmurou, confuso. Não se preocupe com isso agora. O importante é que está seguro. Helena o ajudou a voltar para a cama, arrumou seus lençóis e segurou sua mão até que ele se acalmasse. Quer que eu ligue a televisão? Tem um programa de culinária que sei que gosta. Alexandre ficou observando por mais de 15 minutos. Helena não apenas ligou a TV, como ficou alguns minutos assistindo com o idoso, rindo de suas observações sobre as receitas. Quando finalmente voltou para terminar os curativos dele, havia lágrimas nos olhos de Alexandre. Desculpe a demora, ela disse, retomando o trabalho. Ele não tem família? Alexandre perguntou. Os filhos moram no exterior. Fazem videochamadas uma vez por mês quando lembram. Helena falou sem julgamento, apenas constatando um fato triste. Mas ele não está sozinho. Todos nós aqui cuidamos dele. Todos? Esta ala é como uma família, senhor. Eduardo conta piadas para as outras enfermeiras, a Dona Maria do Leito 12 tricota gorrinhos para os bebês da maternidade, o José do 8 ensina xadrez para quem quer aprender. Helena sorriu enquanto terminava o último curativo. Às vezes a família não é quem nasceu com você, mas quem escolhe ficar. Alexandre ficou em silêncio, processando suas palavras. Havia uma sabedoria naquela mulher que não vinha dos livros, mas da vida vivida com propósito. Pronto, Helena anunciou, dando um passo para trás para avaliar seu trabalho. Pode ir para casa, mas precisa voltar em 3 dias para trocar os curativos. E nada de dirigir hoje, está bem? Obrigado, Alexandre disse, mas não fez menção de sair. Em vez disso, ficou estudando o rosto dela. Posso fazer uma pergunta pessoal?
Helena hesitou. Depende da pergunta. Por que escolheu ser enfermeira? A pergunta a pegou desprevenida. A maioria das pessoas nunca se interessava genuinamente por suas motivações. Minha mãe sempre dizia que cada pessoa tem um dom. Helena começou, limpando os materiais usados. Algumas pessoas sabem cantar, outras sabem consertar coisas quebradas. Eu sei cuidar de pessoas. É como se eu conseguisse ver além da doença e enxergar a pessoa que está sofrendo por trás dela. E sua mãe? Ela deve ter orgulho de você. O sorriso de Helena se desvaneceu ligeiramente. Ela tem Alzheimer. Na maioria dos dias não se lembra de que sou enfermeira. Não se lembra de mim. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Havia tanta dor naquelas poucas palavras, mas também uma resignação corajosa que o deixou sem palavras. Sinto muito, ele disse. E Helena percebeu que era sincero. Eu também, ela respondeu suavemente. Mas ainda há esperança. Sempre há esperança. Alexandre ficou mais 1 hora no hospital, alegando que estava esperando alguém buscá-lo. Na verdade, estava observando Helena trabalhar. Via como ela interagia com cada paciente, como lembrava de pequenos detalhes sobre suas vidas, como transformava um ambiente de dor em um lugar de cura através da simples força de sua presença. Quando finalmente saiu, Alexandre Montefiore, CEO dos laboratórios Montefiore, um dos maiores impérios farmacêuticos do país, já havia tomado uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. No dia seguinte, Helena estava terminando mais um plantão duplo quando recebeu um telefonema inusitado. Uma voz feminina, educada e profissional, dizia que o Sr. Alexandre Montefiore gostaria de conversar com ela na cafeteria do hospital em 1 hora. Deve ser algum engano, Helena disse para a secretária. Não conheço nenhum Alexandre Mon... Então se lembrou. O homem do acidente. Mas por que ele quereria falar com ela? 1 hora depois, Helena entrou na cafeteria ainda vestindo o uniforme hospitalar, cabelos presos do mesmo jeito de sempre. Alexandre estava sentado em uma mesa no canto, vestindo um terno escuro que custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Quando a viu, ele se levantou. Helena, obrigado por vir. Senhor Alexandre, não entendi. Está tudo bem com os ferimentos? Ela se sentou genuinamente preocupada. Os ferimentos estão ótimos, graças aos seus cuidados. Ele pausou estudando o rosto dela. Na verdade, queria falar sobre outra coisa. Helena esperou confusa. Preciso da sua ajuda, Alexandre continuou. E acredito que posso ajudá-la também. Não entendo. Alexandre respirou fundo. Nas últimas 24 horas, havia investigado discretamente a vida de Helena. Soube sobre a mãe, sobre as dificuldades financeiras, sobre os plantões extras. Também confirmou o que já suspeitava. Ela era exatamente o tipo de pessoa que estava procurando. Meu nome completo é Alexandre Montefiore. Sou dono dos laboratórios Montefiore. Helena piscou, processando a informação. Todo mundo na área médica conhecia os laboratórios Montefiore. Eram líderes em pesquisa oncológica, responsáveis por alguns dos maiores avanços no tratamento do câncer das últimas décadas. Estou passando por uma situação delicada, Alexandre continuou. Preciso de uma esposa. Com licença? Helena quase engasgou com o café. Temporariamente, ele se apressou em esclarecer. Por 1 semana. É complicado de explicar, mas tenho investidores internacionais que estão questionando minha estabilidade pessoal após minha separação recente. 3 eventos importantes acontecem nos próximos 7 dias, e preciso de alguém para fingir ser minha esposa. Helena o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Está brincando com a minha cara? Estou completamente sério. E sei que soa absurdo, mas... Alexandre pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sei sobre sua mãe, sobre o tratamento experimental nos Estados Unidos. Helena sentiu o sangue gelar. Como você? 300 mil reais, Alexandre disse suavemente. É quanto estou disposto a pagar por 7 dias do seu tempo. O mundo pareceu parar ao redor de Helena. 300 mil reais. Mais do que suficiente para o tratamento da mãe,
com dinheiro sobrando para os custos de viagem e estadia. Por que eu? Ela perguntou com a voz embargada. Alexandre se inclinou para a frente. Porque ontem, quando vi como você cuidou do Sr. Eduardo sem que ninguém estivesse olhando, percebi algo. Você não finge ser boa, Helena. Você simplesmente é. E eu preciso de alguém genuína ao meu lado. Alguém que não esteja interessada em mim pelo que tenho, mas que seja real o suficiente para fazer isso parecer verdadeiro. Mas eu nunca... Helena balançou a cabeça. Não sei como ser a esposa de um milionário. Não sei sobre vinhos caros ou eventos sociais. Eu sou enfermeira, Sr. Alexandre. Uso tênis brancos e passo a maior parte do tempo em hospitais. E é exatamente por isso que você é perfeita, Alexandre disse com um sorriso gentil. Não preciso de mais uma socialite interesseira. Preciso de alguém real. Alguém que as pessoas vejam e pensem, ele escolheu bem. Helena ficou em silêncio por longos minutos, o peso da decisão esmagando seus ombros. 300 mil reais significavam a diferença entre assistir sua mãe definhar lentamente e ter uma chance real de recuperação. O que exatamente eu teria que fazer? Ela perguntou finalmente. 3 eventos. Um congresso médico amanhã, uma inauguração em 2 dias e uma gala beneficente no final da semana. Você seria minha acompanhante fingindo que somos casados há alguns anos. Nada físico, ele se apressou em acrescentar, vendo a hesitação dela. Apenas proximidade convincente. E depois? Depois você volta para sua vida normal, com dinheiro suficiente para dar à sua mãe a chance que ela merece. Helena olhou pela janela da cafeteria, vendo a chuva que ainda caía sobre São Paulo. Pensou na mãe em casa, provavelmente sem saber onde estava ou por que se sentia confusa. Pensou nos 3 meses que restavam antes que fosse tarde demais. Eu nunca menti na minha vida, ela disse suavemente. Eu sei, e é por isso que preciso de você. Helena fechou os olhos, tomando a decisão que mudaria tudo. Quando os abriu novamente, havia determinação neles. Está bem, ela disse, a voz firme apesar das mãos trêmulas. Eu aceito. Alexandre sorriu, e por um momento, Helena viu algo além do empresário bem-sucedido. Viu um homem que, assim como ela, estava lutando contra algo maior que ele mesmo. Obrigado, Helena. Vou enviar todos os detalhes ainda hoje. E Helena... Ele pausou ao se levantar. Sua mãe vai ficar orgulhosa de você. Enquanto o observava sair da cafeteria, Helena se perguntou se havia acabado de fazer a melhor decisão de sua vida ou a pior. Mas uma coisa era certa. Pelos próximos 7 dias, ela seria a esposa de Alexandre Montefiore. E talvez, apenas talvez, conseguisse salvar a mulher que mais amava no mundo. Helena nunca havia imaginado que um endereço pudesse intimidar tanto quanto o edifício em Higienópolis que se erguia diante dela. 40 andares de vidro e aço que refletiam o céu cinzento de São Paulo, com uma portaria que mais parecia o lobby de um hotel 5 estrelas. Ela apertou a alça da bolsa de couro sintético, sentindo-se completamente deslocada com sua calça jeans e blusa simples. Senhora Helena Castilho. O porteiro, impecavelmente vestido, sorriu com profissionalismo cordial. O Sr. Alexandre a está esperando. Cobertura, elevador privativo. O elevador subiu em silêncio absoluto, tão rápido que Helena sentiu um leve enjoo. Quando as portas se abriram, ela se viu diante de um hall particular decorado com obras de arte que provavelmente custavam mais que sua casa. Helena! Alexandre apareceu vestindo uma camisa social azul clara e calças escuras, muito mais casual que no hospital, mas ainda assim irradiando uma elegância natural. Como foi a viagem até aqui? 3 ônibus e 1 metrô, ela respondeu honestamente, observando o ambiente ao redor. Alexandre pausou, como se só então percebesse a diferença de mundos entre eles. Da próxima vez envio um motorista. Entre, por favor. A cobertura duplex era um universo à parte. Piso de mármore Carrara, pé direito altíssimo, uma escadaria curva que levava ao 2º andar,
e janelas enormes oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Helena contou mentalmente. O apartamento inteiro dela caberia só na sala de estar. Helena, quero apresentá-la a algumas pessoas que vão ajudá-la nos próximos dias. Alexandre a conduziu até a sala, onde 3 pessoas aguardavam. Este é Benedito. Ele apresentou um homem de cabelos grisalhos, vestido com um terno escuro impecável. Mordomo da família há 15 anos. É um prazer, senhora. Benedito curvou-se ligeiramente. Qualquer coisa que precise, estarei à disposição. E esta é Marina Rocha, nossa consultora de estilo. Uma mulher elegante, de uns 40 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados e vestindo um conjunto que gritava grife, estendeu a mão com um sorriso profissional. Helena, querida, vamos nos divertir muito juntas. Marina a avaliou rapidamente com um olhar especializado. Bom material para trabalhar. Ossos do rosto definidos, boa postura. Sim, definitivamente temos potencial. Helena se sentiu como um projeto de reforma. E esta é Madame Viviane. Alexandre apresentou uma senhora de aproximadamente 60 anos. Porte aristocrático, cabelos prateados penteados em um coque sofisticado. Ela vai orientá-la sobre protocolo. Mademoiselle Helena. Madame Viviane falou com sotaque que misturava francês e português de forma encantadora. J'espère que nous travaillerons bien ensemble. Helena piscou, perdida. Ela disse que espera trabalhar bem com você. Alexandre traduziu com um sorriso divertido. Ah, eu também, Helena respondeu, sentindo-se cada vez mais fora do lugar. Bem, Alexandre bateu palmas. Temos muito trabalho pela frente. O primeiro evento é amanhã à noite. Marina, pode começar? As próximas 4 horas foram as mais intensas da vida de Helena. Marina a arrastou para o segundo andar, que havia sido transformado em uma espécie de estúdio de moda. Racks cheios de vestidos, sapatos organizados por cor e altura de salto, uma coleção de joias que parecia ter saído de um filme. Primeiro, vamos definir seu estilo, Marina anunciou, circulando ao redor de Helena como uma predadora estudando sua presa. Você tem um tipo de beleza clássica, natural, nada muito chamativo ou provocante, elegância discreta, sofisticação sem ostentação. Helena apenas assentiu perdida no vocabulário fashion. Experimente este. Marina entregou-lhe um tailleur azul marinho. Para amanhã. Congresso médico pede seriedade e credibilidade. Quando Helena saiu do provador, até ela mesma se surpreendeu no espelho. O corte perfeito do conjunto valorizava sua silhueta sem ser vulgar. A saia na altura dos joelhos e o blazer estruturado davam-lhe uma autoridade que ela nunca havia sentido. Perfeito! Marina aplaudiu. Agora os sapatos. Scarpin de 5 centímetros. 5 centímetros? Helena olhou para os sapatos com horror. Eu trabalho de tênis há 8 anos. Não sei andar de salto alto. Aprenderá. Uma semana andando de salto e nunca mais vai querer usar outra coisa. Enquanto Helena tentava não tropeçar nos saltos, Madame Viviane assumiu o comando da educação protocolar. Primeira regra, ela disse com autoridade militar. Postura é tudo. Ombros para trás, pescoço alongado, coluna ereta. Imagine que tem um fio puxando o topo da sua cabeça. Helena tentou seguir as instruções, sentindo-se ridícula. Quando cumprimentar alguém importante, aperto de mão firme, mas breve. Olho nos olhos, sorriso discreto. Nunca fale sobre trabalho a menos que perguntem. E nunca, jamais, demonstre nervosismo. E como faço isso? Helena perguntou, genuinamente curiosa. Respiração. Madame Viviane tocou seu próprio diafragma. Quando estiver nervosa, respire fundo pelo nariz. Prenda por 3 segundos, solte pela boca. E lembre-se, você não é uma impostora. Você é a esposa de Alexandre Montefiore. Comporte-se como tal. Mais tarde, naquela tarde, Alexandre apareceu para verificar o progresso. Como está se sentindo? Ele perguntou, encontrando Helena sentada na sala,
ainda usando o tailleur, mas com os pés descalços, massageando os dedos machucados pelo salto. Como se estivesse interpretando um papel em uma peça que nunca li o roteiro, ela respondeu honestamente. Alexandre riu, a primeira risada genuína que ela ouvia dele. É uma boa analogia. Posso me sentar? Helena acenou para o sofá ao lado. Quando ele se sentou, ela percebeu como ele parecia diferente em casa, menos tenso, mais humano. Preciso que saiba algumas coisas sobre mim, ele disse, para tornar tudo mais convincente amanhã. Estou ouvindo. Temos casados há 3 anos. Nos conhecemos em um congresso médico, o que não é muito longe da verdade. Você estava terminando especialização em UTI. Eu palestrava sobre pesquisas oncológicas. Helena assentiu, memorizando. Moramos juntos há 2 anos. Você manteve seu trabalho porque ama o que faz, e eu respeitei isso. Não temos filhos ainda, mas estamos tentando. Tentando? Helena corou ligeiramente. É o que casais apaixonados fazem. Alexandre disse com um sorriso que fez o estômago dela dar uma volta. E Helena, precisamos parecer apaixonados. Como assim? Toques casuais, olhares carinhosos, cumplicidade. As pessoas observam esses detalhes. Eu não sei como fazer isso, ela admitiu, mordendo o lábio inferior. Alexandre estudou seu rosto por um momento. Posso ensinar? Antes que ela pudesse responder, ele se aproximou ligeiramente no sofá. Pode colocar a mão no meu braço? Helena hesitou, depois apoiou a mão delicadamente no antebraço dele. Mesmo através da camisa, podia sentir o calor da pele dele. Agora me olhe como se eu tivesse acabado de dizer algo que a fez feliz. Helena tentou forçar um sorriso, mas ficou artificial. Não force. Pense em algo que realmente a deixa feliz. Ela fechou os olhos por um momento, pensando na mãe em seus dias lúcidos, quando ainda lia poesia em voz alta. Quando abriu os olhos, seu sorriso era genuíno, suave. Assim, Alexandre murmurou, e havia algo diferente em sua voz. Exatamente assim. Eles ficaram assim por alguns segundos, olhando um para o outro, e Helena sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Como se algo tivesse se movido do lugar. Senhor Alexandre, Benedito apareceu na sala, quebrando o momento. O jantar está servido. Obrigado, Benedito. Alexandre se afastou, limpando a garganta. Helena, que tal jantarmos? Você deve estar faminta. A sala de jantar era intimidante, com uma mesa para 12 pessoas, cristais que refletiam a luz do lustre e talheres que Helena não sabia nem para que serviam. Relaxe, Alexandre disse, notando sua tensão. É só jantar. Você tem 5 garfos na sua mesa, Helena murmurou. Eu tenho um em casa, e uso ele para tudo. Alexandre riu novamente. O segredo é começar de fora para dentro, e quando estiver em dúvida, me observe. Durante o jantar, ele contou sobre a empresa familiar. Como seu avô havia começado com uma pequena farmácia em Minas Gerais, desenvolvendo remédios caseiros para a comunidade local, como seu pai transformou isso em laboratório, e como ele próprio havia expandido para pesquisas oncológicas depois de perder a irmã mais nova aos 16 anos. Sinto muito, Helena disse suavemente. Que tipo de câncer? Leucemia. Descobrimos tarde demais. Havia dor real em sua voz. Foi quando decidi que queria salvar outras famílias de passar pelo que passamos. Helena o observou falar sobre as pesquisas, sobre os avanços que haviam conseguido, sobre os pacientes que recebiam cartas de agradecimento. E percebeu algo surpreendente. Por baixo do empresário bem-sucedido, Alexandre Montefiore era movido pela mesma coisa que ela. O desejo de cuidar, de curar, de fazer a diferença na vida das pessoas. É por isso que o congresso de amanhã é tão importante, ele explicou. Estamos apresentando os resultados de 5 anos de pesquisa sobre um novo protocolo para tratamento de câncer pediátrico. Se conseguirmos aprovação internacional, vai poder salvar centenas de crianças, Helena completou entendendo. Exatamente. Ele a olhou com algo que parecia surpresa.
A maioria das pessoas se preocupa mais com o quanto vou ganhar com isso. Dinheiro você já tem, Helena disse simplesmente. Mas salvar uma criança, isso não tem preço. Alexandre ficou olhando para ela por um longo momento, como se estivesse vendo algo novo. Deveria descansar, ele disse finalmente. Amanhã será um dia longo. Helena assentiu, levantando-se da mesa. Alexandre? Sim, obrigada, por me dar esta chance. Sei que devo parecer completamente inadequada para Helena. Ele interrompeu suavemente. Você é perfeita, exatamente como é. É naquela noite, deitada na cama de hóspedes que era maior e mais luxuosa que qualquer quarto de hotel que já havia imaginado, Helena ficou olhando para o teto, pensando sobre o dia, sobre como Alexandre a fazia se sentir vista, valorizada, sobre como ele falava sobre salvar vidas com a mesma paixão que ela sentia no hospital, e sobre como, por alguns momentos durante o jantar, havia esquecido completamente que aquilo era só um acordo comercial. Na manhã seguinte, Marina chegou cedo para os preparativos finais. Cabelo, maquiagem, últimos ajustes no tailleur. Quando Helena se olhou no espelho pela última vez, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Está pronta? Alexandre perguntou quando ela desceu as escadas. Ele usava um terno cinza escuro que o fazia parecer ainda mais imponente. Acho que sim, ela respondeu, tentando soar confiante. Está linda, ele disse. E havia sinceridade em sua voz que fez Helena corar. O centro de convenções Anhembi fervilhava de atividade. Médicos, pesquisadores e empresários farmacêuticos do mundo inteiro se misturavam nos corredores, discutindo descobertas e fazendo contatos. Helena segurou o braço de Alexandre, tentando manter a postura elegante que Madame Viviane havia ensinado. Dr. Montefiore! Um homem de cabelos grisalhos se aproximou com um sorriso largo. É um prazer vê-lo novamente. Dr. Peterson, Alexandre cumprimentou. Gostaria de apresentar minha esposa, Helena. Senhora Montefiore, Dr. Peterson beijou sua mão. Ouvi falar muito sobre você. Helena sorriu, lembrando das instruções. O prazer é meu, doutor. Sua esposa trabalha na área médica também, não é? Dr. Peterson perguntou para Alexandre. Sou enfermeira intensivista. Helena respondeu antes que Alexandre pudesse falar. Que interessante. Em qual hospital? Hospital das Clínicas. UTI cardiopediátrica. Os olhos do Dr. Peterson se iluminaram. Conheço bem o trabalho de vocês lá. Excelente reputação. E que coincidência. Alexandre está justamente apresentando pesquisas sobre oncologia pediátrica hoje. Por isso nos apaixonamos, Alexandre disse colocando a mão na cintura de Helena com naturalidade. Compartilhamos a mesma paixão por cuidar de crianças. Helena sentiu o calor da mão dele através do tecido do blazer e por um momento esqueceu de respirar. Que romântico! Dr. Peterson sorriu. Casais que trabalham na mesma área tendem a ter relacionamentos mais sólidos. Durante a próxima hora, Helena foi apresentada a dezenas de pessoas. Médicos renomados, pesquisadores internacionais, representantes de organizações de saúde. E, para sua surpresa, descobriu que conseguia manter conversas inteligentes sobre medicina, tratamentos, protocolos hospitalares. Você está se saindo muito bem, Alexandre murmurou em seu ouvido durante uma pausa. Estou falando sobre coisas que conheço, ela respondeu. É mais fácil do que imaginei. Então ela a viu. Christiane Valmont era exatamente o tipo de mulher que Helena havia imaginado que seria a ex-noiva de Alexandre. Alta, magra, cabelos loiros impecavelmente lisos, vestindo um vestido que provavelmente custava mais que o salário anual de uma enfermeira. Ela se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Alexandre. Sua voz era melodiosa, educada. Que surpresa vê-lo aqui. Christiane. Alexandre se enrijeceu ligeiramente. Esta é Helena, minha esposa. Christiane estendeu a mão para Helena, avaliando-a dos pés à cabeça em uma fração de segundo. Esposa? Ela pareceu genuinamente surpresa. Não sabia que havia se casado.
Foi uma cerimônia íntima, Helena disse, lembrando-se do roteiro. Que charmoso! Cristiane sorriu. E o que faz, querida? Sou enfermeira. Como nobre, o tom de Cristiane deixou claro que ela não achava nobre coisa alguma. Alexandre sempre teve um fraco por projetos sociais. Helena sentiu o sangue ferver, mas manteve o sorriso. Na verdade, ela disse com doçura venenosa, Alexandre tem um fraco por pessoas que realmente salvam vidas, em vez de apenas falar sobre isso em congressos. O sorriso de Cristiane vacilou. Helena trabalha na UTI cardiopediátrica das clínicas. Alexandre acrescentou, orgulho genuíno na voz. Salva crianças todos os dias. Que impressionante. Cristiane claramente não sabia como responder. Bem, preciso ir. Tenho uma palestra daqui a pouco. Alexandre, foi interessante vê-lo. Quando ela se afastou, Alexandre olhou para Helena com admiração. Você foi perfeita, ele disse. Ela me irritou, Helena admitiu. Falou comigo como se eu fosse inferior. E você mostrou a ela que se enganou completamente. Naquela tarde, Helena assistiu à palestra de Alexandre sobre os novos protocolos de tratamento. Viu como ele falava com paixão sobre salvar vidas, sobre dar esperança a famílias devastadas pelo diagnóstico de câncer infantil. E entendeu por que era considerado um dos maiores nomes da medicina no país. Durante o coquetel de encerramento, ela observou como as pessoas reagiam a eles como casal. Viu mulheres sussurrando sobre como Alexandre parecia feliz, como eles combinavam, como ela era refrescantemente normal, comparada às outras esposas da elite médica. Está gostando? Alexandre perguntou, encontrando-a na varanda do centro de convenções, observando o pôr do sol sobre São Paulo. Mais do que imaginei, ela admitiu. É interessante ver como a medicina funciona em níveis diferentes. No hospital, eu cuido de um paciente por vez. Aqui, vocês pensam em curar milhares. Ambos são importantes, Alexandre disse ficando ao lado dela. Sem enfermeiras como você, nossas pesquisas não passariam de papel. Helena o olhou, vendo sinceridade em seus olhos âmbar. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Por que vocês terminaram? Você e Cristiane? Alexandre ficou em silêncio por um momento, olhando para a cidade. Porque ela me via como um trampolim, ele disse finalmente. Para ela, eu era a porta de entrada para a elite médica internacional. Quando consegui o cargo que queria nos Estados Unidos, não precisava mais de mim. Sinto muito. Não sinta. Foi uma lição importante sobre a diferença entre querer alguém e querer o que alguém pode oferecer. Helena assentiu, entendendo mais do que ele imaginava sobre pessoas que só viam valor em dinheiro ou status. E você? Alexandre perguntou. Já foi casada? Namorado? Helena balançou a cabeça. Nunca tive tempo. Entre o trabalho e cuidar da minha mãe. Ela deu de ombros. Relacionamentos sempre ficaram em segundo plano. Não sente falta? Helena pensou na pergunta honestamente. Às vezes. Mas intimidade requer tempo e energia que eu nunca tive para dar. Não seria justo com outra pessoa. Alexandre a olhou com algo que parecia admiração e tristeza ao mesmo tempo. Você é uma pessoa rara, Helena. Ele disse suavemente. Como assim? Completamente altruísta. Tudo o que faz é por outros. E você? Ela perguntou. Suas pesquisas são todas por sua irmã? Começaram assim. Agora, acho que são por todas as crianças que posso salvar. E pelas famílias que posso impedir de sofrer o que a minha sofreu. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as luzes da cidade se acenderem. Helena estava começando a entender que Alexandre Montefiore era muito mais complexo do que havia imaginado, e muito mais parecido com ela do que deveria ser seguro para seu coração. Devemos ir, Alexandre disse finalmente. Amanhã temos a inauguração do Instituto. No carro, voltando para o apartamento, Helena apoiou a cabeça no banco de couro, exausta, mas estranhamente satisfeita.
Como foi o primeiro dia como senhora Montefiore? Alexandre perguntou. Helena sorriu. Melhor do que imaginei, mas ainda tenho muito que aprender. Tem sim, ele concordou. Mas Helena? Sim? Você foi incrível hoje. Completamente natural, inteligente, graciosa. Qualquer homem teria sorte de ter você como esposa. Helena sentiu o coração acelerar com o elogio e percebeu com um susto que estava começando a desejar que ele realmente pensasse isso sobre ela. O que era extremamente perigoso, considerando que dali a 5 dias, ela voltaria para sua vida de enfermeira e ele esqueceria que ela existia. Mas por enquanto, por apenas mais 5 dias, ela podia fingir que merecia estar ao lado de um homem como Alexandre Montefiore. E que talvez, apenas talvez, aquele olhar em seus olhos significasse alguma coisa real. O Instituto Montefiore, em Campinas, parecia ter saído de um filme de ficção científica. Vidro e aço se curvavam em formas orgânicas, criando uma arquitetura que lembrava uma flor desabrochando. Helena observou pela janela do carro enquanto se aproximavam do complexo, impressionada com a beleza moderna do prédio que Alexandre havia projetado especificamente para a pesquisa oncológica pediátrica. É lindo, ela murmurou, ajustando o vestido verde esmeralda que Marina havia escolhido para a ocasião. Obrigado. Alexandre sorriu orgulhoso. Queria que as crianças que viessem aqui sentissem esperança, não medo. Por isso todos esses tons de azul e verde, as formas suaves. Como uma árvore da vida, Helena completou, entendendo a metáfora. Alexandre parou o carro e a olhou surpreso. Exatamente. Foi isso que pensei quando desenhei. Mais uma vez, Helena o havia surpreendido com sua capacidade de ver além da superfície. A cerimônia de inauguração reuniu o que havia de mais importante na medicina brasileira. O ministro da Saúde estava presente, assim como embaixadores de países que financiariam pesquisas, reitores de universidades médicas e jornalistas especializados. Helena caminhou ao lado de Alexandre pela entrada principal, sentindo-se mais confiante que 2 dias atrás, mas ainda consciente de que estava representando um papel. Dr. Montefiore, um homem baixo, de óculos e cabelos grisalhos, se aproximou com entusiasmo. Professor Martinez, da Universidade de Barcelona. Estamos muito animados com a parceria. Professor, Alexandre cumprimentou calorosamente. Esta é minha esposa, Helena. Senhora Montefiore, o professor beijou sua mão com galanteria europeia. Su esposo nos ha hablado mucho de usted. Helena piscou, perdida no espanhol. Ele disse que Alexandre falou muito sobre você. Alexandre traduziu com um sorriso divertido. Espero que coisas boas. Helena respondeu com um sorriso charmoso que havia aprendido com Madame Viviane. Por supuesto. Disse que usted é enfermeira pediátrica, verdade? Helena olhou para Alexandre em pânico. Não havia entendido uma palavra. Ele quer saber se você é enfermeira pediátrica. Alexandre traduziu discretamente. Intensivista cardiopediátrica. Helena respondeu e Alexandre traduziu. O professor se animou ainda mais, começando uma conversa técnica sobre protocolos de cuidados intensivos que Helena conseguiu acompanhar mesmo com a barreira do idioma. Para sua surpresa, descobriu que conseguia se comunicar através de termos médicos universais e sua experiência prática. Impressionante, Alexandre murmurou em seu ouvido quando o professor se afastou. Você acabou de discutir protocolos médicos em espanhol, sem falar espanhol. Medicina é uma linguagem universal, Helena respondeu, e cuidar de crianças doentes também. Alexandre a olhou com algo que parecia admiração crescente. Venha, quero mostrar algo antes da cerimônia começar. Ele a conduziu através dos corredores do instituto, passando por laboratórios equipados com tecnologia de ponta, salas de reunião com paredes de vidro e uma área comum decorada com arte colorida feita por crianças. Os pacientes fizeram isso? Helena perguntou, parando para observar os desenhos. Durante os testes clínicos do ano passado, queríamos que eles se sentissem parte do processo de cura. Helena tocou delicadamente um desenho de uma menina careca,
mas sorridente, segurando a mão de um médico. Ela se curou? Sofia, 7 anos, completamente livre do câncer há 6 meses. Helena sentiu lágrimas picarem seus olhos. Por isso você faz tudo isso. Por todas as Sofias do mundo, Alexandre disse suavemente. Ele abriu uma porta ao final do corredor. Mas quero mostrar isto. Helena entrou em um laboratório diferente dos outros. Equipamentos ainda mais sofisticados, mas o que chamou sua atenção foi um quadro branco coberto de fórmulas e diagramas. No topo estava escrito: Projeto Helena, Alzheimer precoce. Ela ficou paralisada. Alexandre, o que é isso? Ele se aproximou devagar, como se esperasse sua reação. Pesquisa que retomei há 2 semanas. Estava parada há 2 anos. 2 semanas. Helena calculou mentalmente. Desde que nos conhecemos. Desde que você me contou sobre sua mãe. Alexandre parou ao lado dela, olhando para as fórmulas. Tínhamos uma linha de pesquisa promissora sobre reversão de danos neurológicos em casos de Alzheimer precoce. Abandonei quando sua ex-noiva foi embora. Alexandre assentiu. Cristiane disse que era perda de tempo, que doenças neurológicas não eram nossa especialidade, que eu deveria focar no que dava lucro. Helena sentiu o coração acelerar. E você retomou por causa da minha mãe? Retomei porque você me lembrou porque comecei a fazer pesquisa médica. Alexandre se virou para ela. Para ajudar pessoas reais, com problemas reais. Não para impressionar investidores ou ganhar prêmios. Helena olhou novamente para o quadro, processando as implicações. Há chances reais? Preliminarmente, sim. O protocolo que desenvolvemos poderia não apenas parar a progressão, mas reverter parte dos danos já causados. Quando saberão se funciona? 6 meses de testes. Talvez menos. Helena fechou os olhos, sentindo uma mistura de esperança e medo. Por que não me contou antes? Porque não queria que pensasse que estava fazendo isso como parte do nosso acordo. Não é, Helena? Isso é porque... Ele pausou, procurando as palavras. Porque você me inspirou a ser o médico que sempre quis ser. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Helena se virou para Alexandre e, pela primeira vez, desde que o conheceu, viu o homem por trás do empresário. Viu alguém que, como ela, era movido pelo desejo de curar, de ajudar. Obrigada. Ela sussurrou. Pelo quê? Por me dar esperança quando achei que não havia mais nenhuma. Alexandre deu um passo em direção a ela. Helena... A porta do laboratório se abriu bruscamente. Alexandre, finalmente te achei! Cristiane Valmont entrou como um furacão, elegante em um vestido branco que contrastava com seus cabelos loiros. Parou abruptamente ao ver Helena. Oh, a enfermeira está aqui também. Helena, Alexandre disse friamente. Não a enfermeira. Claro, desculpe. O sorriso de Cristiane era venenoso. Helena, que interessante ver vocês dois aqui. Conversando sobre trabalho no dia da inauguração? Conversando sobre pesquisa, Helena respondeu, encontrando força em algum lugar dentro de si. Algo que você deveria entender, sendo médica. Ah, sim, sua pesquisa. Cristiane olhou para o quadro branco. Alzheimer precoce, que nobre, embora não muito lucrativo, imagino. Nem tudo na medicina é sobre lucro, Alexandre disse. Que doce. Cristiane riu. Você sempre foi idealista demais, Alexandre. É por isso que precisava de alguém prática ao seu lado. Como você? Helena perguntou, e havia aço em sua voz. Como eu. Alguém que entende o mundo real, que pode ajudá-lo a tomar decisões inteligentes. Decisões como abandonar pesquisas que podem salvar vidas. Cristiane piscou, claramente não esperando que Helena a confrontasse. Decisões como focar em áreas com um potencial de impacto real. Ela se recuperou. Não em projetos pessoais baseados em sentimentalismo. Sentimentalismo? Helena sentiu a raiva queimar em seu peito. Milhões de famílias no mundo todo sofrem com Alzheimer. Se isso é sentimentalismo para você,
talvez não seja médica por vocação. Escute aqui. Cristiane se aproximou, o verniz de elegância começando a rachar. Não, Alexandre interrompeu, colocando-se entre as duas. Cristiane, você não tem mais direito de opinar sobre minhas pesquisas ou minha vida pessoal. Sua vida pessoal? Cristiane riu, mas o som estava histérico. Vocês se conhecem há menos de um mês, Alexandre. Acham que não pesquisei? Acham que não sei exatamente quando ela apareceu na sua vida? Helena sentiu o sangue gelar. E daí? Alexandre perguntou, mas Helena percebeu tensão em sua voz. E daí? Você está se deixando manipular por uma situação conveniente. Uma enfermeirinha com uma mãe doente que aparece exatamente quando você precisa de uma esposa temporária? Pare, Alexandre disse perigosamente baixo. Ela não é do nosso mundo, Alexandre. Olhe para ela. Pode vestir roupas caras e aprender protocolo, mas sempre será apenas uma enfermeira de hospital público. Chega! Alexandre explodiu. Saia! Agora! Cristiane o encarou por um momento, depois olhou para Helena com ódio puro. Aproveite enquanto pode, ela disse. Homens como Alexandre sempre voltam para onde pertencem, e você não pertence aqui. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio no laboratório era ensurdecedor. Helena se virou para o quadro branco, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Helena, ela tem razão, Helena disse suavemente. Não tem. Tem sim. Helena se virou para ele. Eu não pertenço a este mundo. Posso fingir por alguns dias, mas sempre serei apenas uma enfermeira que não conhece vinhos caros, ou fala idiomas, ou... Helena, pare. 3 dias atrás eu nem sabia que existiam 5 tipos de garfo diferentes. E eu não sabia que existia alguém capaz de salvar uma vida e ainda se preocupar se o paciente está com frio. Alexandre se aproximou. Não sabia que existia alguém que podia olhar para um projeto de pesquisa e ver uma árvore da vida. Alexandre, não sabia que existia alguém que podia ser apresentada aos maiores médicos do mundo e impressionar a todos apenas sendo ela mesma. Helena o olhou, vendo sinceridade em seus olhos. Cristiane está errada sobre você, ele continuou. Mas ela tem razão sobre uma coisa. Você não pertence a este mundo. Você é melhor que este mundo. Helena sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não de dor, mas de algo parecido com esperança. Não posso competir com o que ela foi para você. Helena sussurrou. Ela nunca foi nada para mim comparado ao que você é. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Alexandre deu outro passo, diminuindo a distância. O que eu sou para você? Helena perguntou, mal conseguindo respirar. A pessoa mais real que já conheci. A pessoa que me fez lembrar por que escolhi medicina. A pessoa que... Ele parou como se as próximas palavras fossem perigosas. A pessoa que me fez querer ser digno de amor verdadeiro. Helena sentiu o mundo parar. Alexandre estendeu a mão, tocando delicadamente seu rosto. Helena, eu... A porta se abriu novamente, desta vez revelando um assistente. Dr. Montefiore, desculpe interromper, mas a cerimônia vai começar. O ministro está perguntando por vocês. Alexandre fechou os olhos, frustrado. Já vamos? Quando ficaram sozinhos novamente, o momento havia se perdido. Alexandre recuou, voltando ao profissionalismo. Devemos ir, ele disse. Alexandre, o que você ia dizer? Não importa, vamos nos atrasar. Mas importava. Helena sabia que importava, mesmo que ele não tivesse coragem de terminar a frase. A cerimônia foi um sucesso. Alexandre fez um discurso emocionante sobre esperança e cura, sobre transformar dor pessoal em missão de vida. Helena ficou no palco ao lado dele, observando como as pessoas reagiam às suas palavras, como acreditavam nele. Durante o coquetel que se seguiu, ela foi apresentada a dezenas de pessoas importantes, médicos internacionais, pesquisadores, jornalistas. E para sua surpresa, descobriu que estava sendo aceita não apenas como esposa de Alexandre, mas como alguém respeitada por seu próprio mérito.
Sua esposa é encantadora, o embaixador francês disse para Alexandre. Inteligente e comprometida. Vocês formam um belo casal. Obrigado, Alexandre respondeu. Mas Helena percebeu que ele estava tenso desde o encontro no laboratório. Mais tarde, enquanto caminhavam pelos jardins do instituto, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu de Campinas, Helena decidiu quebrar o silêncio. Você se arrependeu? Ela perguntou. Do quê? De ter me contratado. Depois do que Cristiane disse, Alexandre parou de andar. Helena, olhe para mim. Ela obedeceu, encontrando seus olhos âmbar. Cristiane Valmont passou 3 anos ao meu lado e nunca entendeu quem eu realmente sou. Você entendeu em 3 dias. Como assim? Ela via os laboratórios e pensava em dinheiro. Você viu uma árvore da vida. Ela ouvia sobre minhas pesquisas e calculava retorno financeiro. Você perguntou se a Sofia se curou. Helena sentiu o coração acelerar. Ela me fazia sentir bem-sucedido, Alexandre continuou. Você me faz sentir humano. Alexandre. Não se arrependa de ser quem você é, Helena. O mundo tem pessoas importantes demais e pessoas humanas de menos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, caminhando entre as árvores que cercavam o instituto. Helena estava processando as palavras dele, tentando entender o que estava acontecendo entre eles. Posso confessar algo? Ela disse finalmente. Claro. Quando vi aquele laboratório com meu nome na pesquisa, pela primeira vez desde o diagnóstico da minha mãe, senti esperança real. E isso é ruim? É perigoso, porque me faz querer coisas que não posso ter. Alexandre parou de andar novamente. Como o quê? Helena respirou fundo, juntando coragem. Como desejar que isto fosse real, que você realmente me olhasse como se eu fosse especial, não apenas conveniente. Helena. Como desejar que quando você falasse sobre ser digno de amor verdadeiro, estivesse falando sobre amor por mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena podia ouvir apenas o som de seu próprio coração batendo descompassado. E se eu estivesse? Alexandre perguntou suavemente. Helena o olhou, procurando sinais de que ele estava sendo gentil, ou pior, piedoso. Você está? Em vez de responder com palavras, Alexandre se aproximou devagar. Suas mãos encontraram o rosto dela, polegares acariciando suas bochechas. Helena, ele murmurou. Você tem ideia do que fez comigo? O quê? Me fez acreditar que posso ser amado pelo que sou, não pelo que tenho. E então, ele a beijou. Foi suave no início, quase hesitante, como se estivesse pedindo permissão. Mas quando Helena respondeu, quando suas mãos se entrelaçaram atrás do pescoço dele, o beijo se aprofundou. Anos de solidão se dissolveram naquele momento, anos de construir muros ao redor do coração. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso complica tudo, Helena sussurrou. Eu sei. Em 4 dias eu volto para a minha vida, e você volta para a sua. Eu sei. E eu vou ter que fingir que isto nunca aconteceu. Alexandre apoiou a testa na dela. E se não tivermos que fingir? Como assim? E se tentássemos fazer isto funcionar de verdade? Helena sentiu o coração explodir de esperança e medo ao mesmo tempo. Alexandre, somos de mundos diferentes. Cristiane estava certa sobre uma coisa. Ele interrompeu. Somos de mundos diferentes. Mas ela estava errada sobre o que isso significa. Não significa que não podemos estar juntos. Significa que temos coisas diferentes para oferecer um ao outro. O que eu poderia oferecer a você? Alexandre sorriu, o primeiro sorriso completamente livre que ela havia visto nele. Você me oferece a chance de ser o homem que sempre quis ser. Me oferece propósito real, amor real, vida real. E você? Eu te ofereço a chance de ter alguém que te vê exatamente como você é e te acha perfeita. Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas de felicidade escorrerem. Isto é loucura, ela murmurou. A melhor loucura da minha vida. Alexandre a beijou novamente.
mais suave desta vez, como uma promessa. Helena? Sim? Não importa o que aconteça nos próximos dias. Quero que saiba. Isto é real. O que sinto por você é real. Helena sorriu através das lágrimas. Para mim também. Naquela noite, voltando para São Paulo, Helena olhava pela janela do carro, processando tudo o que havia mudado. Em 3 dias, havia saído de enfermeira solitária para mulher amada por um dos homens mais importantes do país. Mas no fundo do coração, uma pequena voz sussurrava perguntas perigosas. E se ele mudasse de ideia? E se quando voltasse para o mundo real, percebesse que Cristiane estava certa? E se aquele momento mágico no jardim fosse apenas isso? Um momento? Helena tentou calar essas vozes, concentrando-se na sensação dos lábios de Alexandre nos seus, nas palavras de amor que ele havia dito. Mas não conseguia esquecer o olhar de desprezo de Cristiane, nem as palavras que ecoavam em sua mente. Você não pertence aqui. Faltavam 4 dias. 4 dias para descobrir se o amor realmente poderia superar as diferenças entre eles. Ou se Cristiane Valmont estava certa, e algumas distâncias eram grandes demais para serem atravessadas. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro estava mais deslumbrante do que nunca. Luzes douradas iluminavam a fachada neoclássica, e uma passarela vermelha se estendia da rua até a entrada principal, onde flashes de câmeras criavam uma constelação artificial. Helena ajustou os brincos de diamante que Alexandre havia insistido para ela usar, sentindo o peso simbólico de cada pedra preciosa. Nervosa? Alexandre perguntou, oferecendo o braço enquanto desciam do carro. Aterrorizada, Helena admitiu, observando a multidão de socialites, empresários e celebridades que se aglomeravam na entrada. Isto é muito diferente dos outros eventos. É o mais importante, Alexandre confirmou, mas sua voz carregava uma tensão que Helena havia aprendido a reconhecer. Os investidores europeus estarão aqui. Se eles aprovarem a fusão hoje à noite, você terá recursos para expandir as pesquisas mundialmente, Helena completou, lembrando-se das conversas que haviam tido nos últimos dias. Desde o beijo no jardim do instituto, algo havia mudado fundamentalmente entre eles. As linhas entre fingimento e realidade haviam se apagado completamente. Alexandre a tratava com uma ternura que fazia seu coração acelerar, e Helena descobria-se sonhando com um futuro que ainda parecia impossível. Helena! Alexandre parou antes de entrarem no teatro, segurando suas mãos. Quero que saiba que, independente do que acontecer esta noite, nada mudou entre nós. Por que diz isso? Porque Cristiane estará aqui, e ela não vai desistir facilmente. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Nos últimos 2 dias, haviam vivido em uma bolha perfeita. Alexandre havia cancelado todos os compromissos e passaram o tempo conhecendo um ao outro de verdade. Ele a levou para visitar sua primeira clínica em um bairro popular, onde ainda atendia gratuitamente uma vez por semana. Ela lhe mostrou o hospital onde trabalhava, apresentando-o aos colegas como um amigo. Haviam jantado em restaurantes simples, caminhado por parques, conversado até altas horas sobre sonhos e medos. Ela não pode nos separar, Helena disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Não pode. Alexandre concordou, beijando sua testa. Mas pode tentar. E quero que esteja preparada. Eles entraram no teatro de braços dados, e Helena imediatamente sentiu o peso dos olhares. Reconheceu algumas faces dos eventos anteriores, mas havia também muitos rostos novos, europeus distintos, claramente os investidores que Alexandre tanto precisava impressionar. Alexandre, um homem alto, de cabelos grisalhos e sotaque francês, se aproximou. Mon ami, você está radiante esta noite. Pierre. Alexandre cumprimentou calorosamente. Esta é Helena, minha esposa. Madame Montefiore. Pierre beijou sua mão com galanteria europeia. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Merci, Helena respondeu, agradecendo silenciosamente pelas poucas palavras em francês que Madame Viviane havia lhe ensinado. Pierre é CEO do Grupo Lumière,
Alexandre explicou. Nossa parceria com eles vai revolucionar o tratamento oncológico na América Latina. C'est magnifique, Pierre sorriu. E sua esposa trabalha dans la médecine aussi, não? Sou enfermeira, Helena respondeu. Ah, que bom! Medicine is family business, then. Pierre mudou para um inglês carregado de sotaque. This is what we appreciate, couples who share values. Enquanto Alexandre conversava com Pierre sobre detalhes técnicos da parceria, Helena observou o ambiente ao redor. O salão principal do teatro havia sido transformado em um ambiente de gala sofisticado. Mesas redondas decoradas com orquídeas brancas, um palco onde uma orquestra tocava música clássica e garçons circulando com champanhe de cristal. Helena! Ela se virou e quase engasgou. Christiane Valmont estava parada atrás dela, deslumbrante em um vestido vermelho que abraçava cada curva de seu corpo. Mas não estava sozinha. Um homem igualmente atraente, de uns 40 anos, estava ao seu lado. Christiane, Helena conseguiu dizer, tentando manter a composura que Madame Viviane havia ensinado. Quero apresentar Dr. Roberto Fernandes, Christiane disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele é diretor médico da Pharmacorp International. Helena apertou a mão do homem, notando imediatamente a tensão que se instalou no ar. Pharmacorp, ela repetiu, lembrando-se de conversas recentes com Alexandre. Vocês são concorrentes dos laboratórios Montefiore, não são? Somos, Roberto confirmou sem tentar disfarçar. Na verdade, estamos interessados na mesma parceria europeia que seu marido. Helena sentiu um nó se formar em seu estômago. Christiane não estava ali por acaso. Que coincidência, ela disse cuidadosamente. Não é coincidência, Christiane disse, abandonando qualquer pretensão de cortesia. Roberto e eu trabalhamos juntos agora. E temos uma proposta muito mais atrativa para os europeus. Onde está Alexandre? Helena perguntou, procurando por ele no salão. Conversando com investidores, Roberto respondeu. Mas logo eles vão querer conhecer melhor as circunstâncias familiares de ambos os pretendentes. O que isso significa? Christiane se aproximou, baixando a voz. Significa que vão investigar a fundo a vida pessoal de Alexandre. E quando descobrirem que vocês se casaram há menos de uma semana... Helena sentiu o sangue gelar. Como você... Por favor, Christiane riu. Você acha que é difícil descobrir que não existe registro de casamento entre vocês? Que sua primeira aparição pública juntos foi há exatos 5 dias? Helena tentou manter a expressão neutra, mas sabia que havia falhado. Alexandre está brincando com fogo, Roberto acrescentou. Os europeus valorizam estabilidade, tradição, família sólida. Quando descobrirem que ele contratou uma esposa... Ele não me contratou, Helena disse, mas sua voz soou fraca até para ela mesma. Não? Christiane inclinou a cabeça. Então me diga, querida, como uma enfermeira de hospital público conseguiu pagar o tratamento experimental da mãe nos Estados Unidos? Porque sim, sabemos sobre isso também. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Vocês não podem... Já fizemos, Christiane interrompeu. Os europeus receberão um dossiê completo esta noite. Sobre sua situação financeira, sobre o dinheiro que apareceu misteriosamente em sua conta, sobre como Alexandre nunca mencionou uma esposa até precisar de uma para impressionar investidores. Isso é baixo, mesmo para você, Helena sussurrou. Isso é business, Roberto disse friamente. Alexandre sempre foi muito emocional para os negócios. É hora de alguém mais racional assumir as parcerias internacionais. Helena olhou ao redor desesperadamente, procurando por Alexandre. Finalmente o avistou do outro lado do salão, em uma conversa animada com um grupo de homens de ternos escuros. Ele não sabe? Christiane observou o olhar de Helena. Não contou para ele sobre nossa conversa. Não havia nada para contar. Havia tudo para contar. E quando ele descobrir que você escondeu isso dele... Escondeu o quê? Alexandre havia aparecido atrás delas, e Helena nunca se sentiu tão alívida de vê-lo. Alexandre! Christiane mudou completamente o tom, tornando-se doce e profissional.
Estava justamente contando para Helena sobre minha nova posição na Pharmacorp. Pharmacorp? Alexandre franziu a testa, olhando entre Cristiane e Roberto. Dr. Fernandes, Roberto estendeu a mão. Tenho ouvido falar muito sobre seu trabalho. Alexandre apertou a mão educadamente, mas Helena podia ver a tensão em seus ombros. Roberto, Cristiane continuou, estava comentando como é importante ter estabilidade familiar nos negócios internacionais. Estabilidade, Alexandre repetiu, e havia algo perigoso em sua voz. Sim, Roberto sorriu. Os europeus são muito tradicionais. Valorizam casamentos longos, famílias estabelecidas. É uma pena que nem todos possam oferecer isso. Helena viu Alexandre processar as implicações das palavras. Viu o exato momento em que ele entendeu que haviam sido descobertos. Com licença, ele disse friamente. Minha esposa e eu precisamos falar com outras pessoas. Alexandre segurou o braço de Helena e a conduziu para longe, mas ela podia sentir os olhos de Cristiane o seguindo como punhais. Eles sabem, Helena murmurou quando estavam longe o suficiente. Eu percebi. Alexandre parou em uma área mais reservada do salão. Como descobriram? Investigaram. Registros de casamento, histórico financeiro. Helena sentiu lágrimas ameaçarem. Alexandre, eles vão contar tudo para os europeus. Então contamos primeiro. Como assim? Alexandre respirou fundo. Vou contar a verdade. Que começamos como um acordo comercial, mas nos apaixonamos de verdade. Eles não vão acreditar. Vão porque é verdade. Alexandre segurou as mãos dela. Helena, o que sinto por você é real. O que temos é real. Mas e a parceria? Seus sonhos, suas pesquisas? Não importam se eu perder você no processo. Helena sentiu o coração se partir. Alexandre, você não pode jogar tudo fora por minha causa. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo o que realmente importa. Antes que Helena pudesse responder, Pierre se aproximou com um grupo de homens sérios. Alexandre, mon ami, ele disse, mas seu tom havia mudado. Precisamos conversar. Helena viu Alexandre se enrijecer. Claro, Pierre. Talvez sua esposa prefira se juntar às outras ladies? Pierre sugeriu, mas não era realmente uma sugestão. Eu fico, Helena disse firmemente. Não, Pierre insistiu. Business talk é muito ennuyeux para ladies. Alexandre olhou para Helena, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela assentiu ligeiramente. Tudo bem, ela disse. Vou conversar com outras pessoas. Mas em vez de se juntar às outras ladies, Helena se escondeu atrás de uma coluna próxima, onde podia ouvir a conversa. Alexandre, Pierre começou. Recebemos algumas informações preocupantes esta noite. Que tipo de informações? Sobre sua situação marital. É verdade que você e sua esposa se casaram apenas esta semana? Helena fechou os olhos, sabendo que era o fim. Pierre. É verdade que ela é uma enfermeira que você contratou para se passar por sua esposa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As informações que receberam, Alexandre disse finalmente, são de concorrentes que querem sabotar nossa parceria. Então você nega? Outro silêncio. Helena podia imaginar Alexandre lutando consigo mesmo, decidindo entre mentir para salvar a empresa ou contar a verdade e perder tudo. Não nego que Helena e eu nos conhecemos recentemente, ele disse cuidadosamente. Mas nego que nossos sentimentos sejam falsos. Alexandre, outro homem interrompeu. Você entende nossa posição. Não podemos associar o Grupo Lumière com irregularidades. Que irregularidades? Me apaixonar? Contratar uma esposa, Pierre disse bluntamente. C'est exactement o que parece, mon ami. Helena não conseguiu mais escutar. Saiu de trás da coluna e caminhou rapidamente em direção à saída, tentando conter as lágrimas que queimavam seus olhos. Precisava de ar, precisava de espaço para pensar. Do lado de fora do teatro, a noite carioca estava quente e úmida. Helena se apoiou na parede, tentando respirar. Tudo pelo que Alexandre havia trabalhado estava ruindo, e era culpa dela. Cristiane estava certa.
Ela não pertencia àquele mundo, e sua presença só estava destruindo tudo que ele havia construído. Helena! Ela se virou e viu Alexandre correndo em sua direção, gravata solta, cabelos desarrumados. Por que saiu? Porque eu vi tudo, ela disse, as lágrimas finalmente caindo. Porque vi sua empresa sendo destruída por minha causa. Minha empresa não importa. Importa sim, Helena explodiu. É sua vida, suas pesquisas, seus sonhos de salvar crianças, tudo. Você importa mais. Não posso importar mais, Alexandre. Não quando sua vida inteira está em jogo. Alexandre se aproximou, segurando o rosto dela entre as mãos. Helena, escute-me. Eles podem tirar a empresa, os laboratórios, o dinheiro, mas não podem tirar quem eu me tornei desde que te conheci. E quem você se tornou? Um homem que sabe que amor vale mais que qualquer negócio. Um homem que entende que salvar uma vida pode significar salvar um coração, não apenas um corpo. Helena fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Não posso deixar você perder tudo por minha causa. Você não está me fazendo perder nada, está me fazendo ganhar tudo. Helena o olhou, vendo sinceridade absoluta em seus olhos. Alexandre, case comigo, ele disse de repente. O quê? Case comigo de verdade. Agora, esta noite. Helena piscou, confusa. Como assim? Há uma capela aqui perto. Podemos nos casar de verdade, tornar tudo legal, verdadeiro. Alexandre, você está falando por desespero. Estou falando por amor. Ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada em frente ao teatro. Helena Castilho, você quer se casar comigo? Helena olhou para ele. O homem mais poderoso que conhecia, ajoelhado na rua, pedindo para se casar com uma enfermeira sem dinheiro, sem status, sem nada além de amor para oferecer. Levante, ela sussurrou. Não até você responder. As pessoas estão olhando. Não me importo. Helena olhou ao redor. Realmente havia pessoas parando para observar a cena. Alguns tiravam fotos, outros sussurravam entre si. Alexandre, levante, por favor. Ele se levantou devagar, mas manteve as mãos dela entre as suas. Qual é a resposta? Helena fechou os olhos, pensando em tudo que havia acontecido na última semana. Como havia saído de uma vida simples e solitária para se encontrar no centro de um amor que parecia maior que a vida. Sim, ela sussurrou. Sim? Sim, eu caso com você. Alexandre a pegou nos braços e a girou, bem ali na calçada, enquanto as pessoas aplaudiam ao redor. Quando a colocou no chão, ele a beijou com uma paixão que fez Helena esquecer onde estavam, quem eram, todos os problemas que os esperavam. Vamos, ele disse quando se separaram. Agora? Agora. Antes que eu perca a coragem ou você mude de ideia. Helena riu através das lágrimas. Eu não vou mudar de ideia. Então vamos nos casar, senhora Montefiore. Enquanto eles caminhavam de mãos dadas pela noite carioca, procurando uma capela aberta, Helena sabia que estavam entrando em território desconhecido. Não sabiam se a empresa sobreviveria, se os europeus perdoariam, se conseguiriam construir uma vida juntos apesar das diferenças. Mas sabiam que se amavam. E naquele momento, isso era suficiente. Atrás deles, no teatro, Cristiane observava pela janela, vendo o homem que havia amado escolher uma vida simples com uma enfermeira em vez de um império construído com ela. E pela primeira vez, questionou se não havia perdido muito mais do que imaginava quando escolheu ambição sobre amor. Mas era tarde demais para arrependimentos. Alexandre havia feito sua escolha, e Helena havia feito a dela. Restava apenas descobrir se o amor seria suficiente para superar todos os obstáculos que os aguardavam. A pequena capela de São Sebastião, escondida em uma rua lateral de Copacabana, nunca havia testemunhado um casamento tão improvável. Helena, ainda vestindo o elegante vestido de gala, segurava um buquê improvisado de flores compradas de um vendedor ambulante, enquanto Alexandre, de terno amarrotado e gravata solta, esperava no altar simples de madeira. O padre, um homem idoso de cabelos brancos,
havia aceitado celebrar a cerimônia depois que Alexandre explicou a urgência e depositou uma generosa doação no cofre da igreja. Vocês têm certeza? O padre perguntou pela terceira vez. Casamento é um sacramento sagrado, não deve ser decidido por impulso. Padre, Helena disse suavemente, às vezes o amor chega como um furacão. Você pode lutar contra ele ou se entregar completamente. Alexandre sorriu, apertando a mão dela. E nós escolhemos nos entregar. A cerimônia foi breve, mas cada palavra carregava um peso que nenhum dos dois havia sentido antes. Quando o padre pronunciou marido e mulher, Helena sentiu como se sua vida inteira tivesse levado àquele momento. Pode beijar a noiva, o padre anunciou com um sorriso. Alexandre a beijou com ternura, e por um momento, o mundo exterior desapareceu. Não havia empresas em risco, ex-noivas vingativas ou diferenças sociais. Havia apenas eles dois e uma promessa de construir algo verdadeiro juntos. Do lado de fora da capela, a realidade os aguardava. O celular de Alexandre havia vibrado dezenas de vezes durante a cerimônia, e Helena sabia que as consequências de sua decisão estavam apenas começando. Para onde vamos agora? Ela perguntou, observando o movimento noturno de Copacabana. Para casa, Alexandre respondeu, mas havia incerteza em sua voz. Qual casa? A cobertura em São Paulo ou... Na verdade, Alexandre pausou como se estivesse tomando outra decisão importante. Há um lugar que quero mostrar para você. Um lugar onde podemos pensar, decidir nosso próximo passo. 2 horas depois, eles estavam dirigindo pelas estradas sinuosas de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Helena havia trocado o vestido de gala por roupas simples, que compraram em uma loja de conveniência, e Alexandre dirigia com as mangas arregaçadas, parecendo mais relaxado do que ela o havia visto desde que se conheceram. Meu avô comprou esta fazenda na década de 60, Alexandre explicou, enquanto entravam por uma estrada de terra. Era onde ele cultivava as plantas medicinais que usava na farmácia. A fazenda apareceu gradualmente na luz dos faróis do carro. Uma casa colonial de 2 andares, pintada de branco com detalhes azuis, cercada por jardins que, mesmo na escuridão, exalavam fragrâncias de ervas e flores. Era simples, rústica e completamente diferente da sofisticação urbana que Helena havia associado a Alexandre. É linda, ela murmurou, saindo do carro e respirando o ar puro da montanha. Venho aqui quando preciso lembrar de quem realmente sou, Alexandre disse, abrindo a porta da casa. Longe dos laboratórios, dos negócios, das pressões. O interior era aconchegante e nostálgico. Móveis de madeira maciça, tapetes de tear, uma lareira de pedra que dominava a sala principal. As paredes eram decoradas com fotos antigas. Seu avô no laboratório original, seus pais como jovens médicos, Alexandre criança brincando entre as plantas medicinais. Seus pais sabem que nos casamos? Helena perguntou, estudando uma foto onde Alexandre, aos 10 anos, ajudava o avô a secar ervas. Ainda não, Alexandre admitiu. Mas vão adorar você. Como pode ter certeza? Alexandre se aproximou, segurando suas mãos. Porque eles sempre me disseram que a única coisa que importa é encontrar alguém que ame a pessoa que você realmente é, não a que você finge ser. Naquela noite, eles se sentaram na varanda, observando as estrelas que brilhavam com uma intensidade impossível na cidade. Alexandre contou sobre sua infância na fazenda, sobre como o avô lhe ensinou que a medicina verdadeira vinha do coração, não apenas da ciência. Ele sempre dizia que remédio que não tem amor na receita não cura completamente. Alexandre riu, servindo um vinho simples da região. Achei que era superstição de velho até conhecer você. Como assim? Você me curou de coisas que nem sabia que estavam quebradas em mim. Helena se aconchegou contra ele no balanço da varanda. E você me ensinou que mereço ser amada pelo que sou. Sempre mereceu, Helena. Só precisava de alguém com olhos para ver. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a proximidade e a paz daquele lugar mágico. Alexandre, Helena disse finalmente,
E se perdermos tudo? A empresa, as pesquisas, os recursos para ajudar pessoas? Então recomeçamos, aqui se for preciso. Meu avô começou com quase nada e salvou centenas de vidas. Você faria isso? Deixaria tudo para trás? Alexandre a olhou com seriedade. Helena, há uma semana eu achava que minha vida estava completa. Tinha sucesso, reconhecimento, poder, mas estava vazio por dentro. Você me ensinou a diferença entre ter uma vida e viver uma vida. Na manhã seguinte, Helena acordou com o som de pássaros e o aroma de café fresco. Encontrou Alexandre na cozinha, preparando um café da manhã simples, pães caseiros, geleias da fazenda, ovos de galinha caipira. Dormiu bem, senhora Montefiore? Ele perguntou com um sorriso travesso. Melhor do que dormi em anos, ela respondeu honestamente. Há algo mágico neste lugar. É a paz de consciência, uma voz disse atrás dela. Helena se virou e viu um casal de aproximadamente 60 anos na porta da cozinha. O homem era uma versão mais velha de Alexandre, cabelos grisalhos e olhos gentis. A mulher era pequena, cabelos brancos presos em um coque e um sorriso caloroso que imediatamente fez Helena se sentir em casa. Mãe, pai! Alexandre se levantou, claramente surpreso. Não sabia que viriam hoje. Recebemos uma ligação interessante ontem à noite, o pai disse, abraçando o filho. Algo sobre nosso filho ter se casado com uma enfermeira em uma capela no Rio? Helena corou, percebendo que as notícias viajavam rápido. Helena! Alexandre a puxou para perto. Estes são meus pais, Dr. Henrique e Dra. Beatriz Montefiore. É um prazer conhecê-los, Helena disse, genuinamente nervosa. Beatriz se aproximou e, para a surpresa de Helena, a envolveu em um abraço caloroso. O prazer é nosso, querida. Fazia tempo que não víamos Alexandre tão feliz. Mãe! É verdade. Henrique concordou, estudando Helena com curiosidade médica. Você trabalha em qual hospital? Hospital das Clínicas, UTI cardiopediátrica. Ah! Beatriz bateu palmas. Conheço bem o trabalho de vocês. Excelente reputação. Durante o café da manhã, Helena descobriu de onde Alexandre havia herdado sua paixão por medicina e sua humanidade. Henrique e Beatriz contaram histórias sobre os primeiros anos dos laboratórios, quando ainda atendiam pessoalmente pacientes em comunidades carentes. Alexandre sempre foi o mais idealista, Beatriz disse, servindo mais café. Quando perdemos Marina era minha irmã, Alexandre explicou para Helena. 2 anos mais nova. Ele se fechou por anos, Henrique continuou. Focou apenas no trabalho, como se pudesse compensar não ter conseguido salvá-la. Até agora. Beatriz olhou para Helena com carinho. Você o trouxe de volta para nós. Mais tarde, enquanto caminhavam pelos jardins de ervas medicinais, Henrique mostrou a Helena as plantas que ainda cultivavam. Alexandre me contou sobre sua mãe. Ele disse gentilmente. Alzheimer precoce é cruel, mas há esperança. A pesquisa dele vai funcionar. Henrique disse com convicção. Não porque é meu filho, mas porque ele está pesquisando com o coração, não apenas com a mente. À tarde, o telefone de Alexandre finalmente parou de vibrar. Ele havia desligado todos os aparelhos na noite anterior, mas sabia que não podia evitar a realidade para sempre. Preciso verificar as mensagens. Ele disse para Helena, que estava ajudando Beatriz na cozinha. Vai, ela encorajou. Enfrentaremos juntos o que vier. Alexandre saiu para a varanda e ligou o telefone. 53 mensagens perdidas. E-mails de advogados, sócios, jornalistas. Ele começou a ouvi-las, preparando-se para o pior. Mas a primeira mensagem o surpreendeu. Alexandre, era a voz de Pierre. Liguei para parabenizá-lo. Soube do casamento através das redes sociais. C'est magnifique. Precisa me ligar, temos muito para discutir. Confuso, Alexandre passou para a próxima mensagem. Dr. Montefiore, aqui é Roberto Silva do Jornal Nacional. Gostaria de uma entrevista sobre seu casamento romântico. A história está viralizando nas redes sociais como o casamento do ano. Alexandre franziu a testa, abrindo o navegador do celular.
Uma busca rápida por seu nome revelou dezenas de artigos e posts sobre o casamento mais romântico do ano. CEO milionário pede enfermeira em casamento na rua. As fotos da proposta na calçada do teatro estavam por toda parte. Vídeos gravados por transeuntes mostravam Alexandre se ajoelhando, Helena chorando, o beijo apaixonado. Os comentários eram esmagadoramente positivos. Que homem! Largou tudo por amor. Ela deve ser incrível para ele fazer isso. Romance de cinema na vida real. Alexandre continuou ouvindo as mensagens. Advogados dizendo que os europeus queriam remarcar a reunião. Jornalistas pedindo entrevistas. E então, uma mensagem que o fez sorrir. Alexandre, aqui é Dr. Peterson. Vi as notícias e quero parabenizá-lo. Sua esposa impressionou a todos no Congresso e essa demonstração pública de amor só confirma que vocês são um casal excepcional. Os europeus estão reconsiderando completamente a situação. Ligue-me. Helena apareceu na varanda. Notícias ruins? Notícias confusas. Alexandre mostrou o telefone. Parece que nossa história de amor virou notícia internacional. Como assim? Alexandre mostrou os artigos, os vídeos, os comentários. Helena cobriu o rosto com as mãos. Estamos expostos para o mundo inteiro. De uma forma boa, Alexandre riu. Olhe os comentários. As pessoas estão chamando nossa história de prova de que amor verdadeiro existe. E os europeus? Querem remarcar a reunião. Aparentemente, nossa história de amor autêntica é exatamente o que estavam procurando. Helena o olhou incrédula. Você está dizendo que nossa crise se transformou em triunfo? Estou dizendo que às vezes a verdade é mais poderosa que qualquer estratégia. Naquela noite, durante o jantar com os pais de Alexandre, eles discutiram o futuro. Helena havia ligado para o hospital pedindo mais alguns dias de licença. Alexandre havia conversado com seus advogados, reorganizando a agenda para a semana seguinte. O que vocês vão fazer agora? Beatriz perguntou. Vamos voltar para São Paulo, Alexandre respondeu. Tenho uma empresa para salvar e uma esposa para apresentar adequadamente ao mundo. E eu tenho que aprender a ser esposa de verdade, Helena acrescentou. Você já é, Henrique disse. Vi como olha para meu filho, como ele olha para você. O resto é apenas paperwork. Na última noite na fazenda, Helena e Alexandre caminharam até uma pequena capela no alto da propriedade. Era ainda mais simples que a do Rio. Apenas 4 paredes de pedra e um crucifixo de madeira. Meu avô construiu isto para minha avó, Alexandre explicou. Ela dizia que precisava de um lugar para agradecer todas as bênçãos. E você, acredita em bênçãos? Alexandre a puxou para seus braços. Acredito em você. E se você é uma bênção, então sim, acredito. Eles se beijaram sob as estrelas, e Helena sentiu como se estivesse exatamente onde deveria estar. Não na cobertura luxuosa, não nos eventos glamurosos, mas ali, naquele lugar simples, com o homem que havia escolhido amá-la, apesar de todos os obstáculos. Alexandre, ela disse, apoiando a cabeça em seu peito. Ainda tenho medo. Do quê? De não ser suficiente para seu mundo. De que quando voltarmos para a realidade... Helena, ele interrompeu suavemente. Você não precisa se encaixar no meu mundo. Nós vamos criar nosso próprio mundo. Como? Combinando o melhor dos dois. Sua humanidade com meus recursos. Sua sabedoria prática com meu conhecimento técnico. Seu coração com minha ambição. Helena sorriu. Soa como uma receita do seu avô. É exatamente isso. Uma receita para a felicidade. Na manhã seguinte, eles se despediram da fazenda com promessas de voltar em breve. Henrique e Beatriz os abraçaram como se Helena fosse filha há anos, e ela percebeu que havia ganhado não apenas um marido, mas uma família. Cuidem um do outro, Beatriz sussurrou no ouvido de Helena. E lembrem-se, amor verdadeiro não é aquele que evita tempestades, é aquele que as enfrenta juntos. Durante a viagem de volta a São Paulo, Alexandre segurou a mão de Helena enquanto dirigia. Pronta para enfrentar nosso primeiro grande teste como casal de verdade?
Ele perguntou. A reunião com os europeus? Tudo. A imprensa, a empresa, construir uma vida real juntos. Helena olhou pela janela, vendo a paisagem mineira dar lugar ao movimento de São Paulo. Em uma semana, sua vida havia mudado completamente. De enfermeira solitária para esposa de um dos homens mais poderosos do país. Sabe o que é engraçado? Ela disse. O quê? Uma semana atrás, eu achava que minha vida estava limitada pelos muros do hospital. Agora percebo que os únicos muros reais são os que construímos ao redor do nosso coração. Alexandre sorriu. E nós derrubamos todos eles. Todos! Helena concordou, apertando a mão dele. Eles entraram em São Paulo com o sol se pondo, pintando o céu de tons dourados e rosa. Amanhã começariam oficialmente sua vida como casal. Enfrentariam as consequências de suas decisões. Construiriam algo novo juntos. Mas hoje, eles eram apenas Alexandre e Helena. Dois corações que haviam encontrado um no outro a cura para uma solidão que nem sabiam que carregavam. E isso era mais que suficiente para enfrentar qualquer desafio que os aguardasse. O Centro de Convenções Rio Centro nunca havia recebido tanta atenção da imprensa para um evento médico. Dezenas de vans de TV cercavam o complexo. Repórteres entrevistavam participantes do Congresso Mundial de Pesquisa Farmacêutica e todos queriam uma declaração do casal que havia viralizado nas redes sociais como o romance mais verdadeiro do século. Helena observou o movimento pela janela do carro, ajustando nervosamente o conjunto azul marinho que Marina havia escolhido especialmente para o dia mais importante da carreira de Alexandre. Arrependida? Alexandre perguntou, notando sua tensão. Nervosa, ela corrigiu. Hoje você decide o futuro da empresa. Não quero ser uma distração. Você não é uma distração, Helena. Você é minha força. Alexandre segurou sua mão, usando a aliança simples de ouro que haviam comprado em uma joalheria de Copacabana na noite do casamento. Era tão diferente dos anéis de noivado ostentosos das outras esposas da elite, mas significava infinitamente mais. Os europeus confirmaram presença? Helena perguntou. Confirmaram. Pierre disse que estão fascinados pela autenticidade da nossa história. Alexandre sorriu ironicamente. Quem diria que a verdade seria nossa melhor estratégia? Quando entraram no centro de convenções, foram imediatamente cercados por flashes e perguntas. Helena havia aprendido a sorrir com naturalidade para as câmeras, mas ainda se sentia surreal estar no centro de tanta atenção. Doutor Montefiore, como se sente sabendo que sua história inspirou milhões de pessoas? Helena, é verdade que vocês se conheceram quando você o tratou no hospital? Vai continuar trabalhando como enfermeira? Alexandre respondeu com diplomacia treinada, mas Helena percebeu que ele estava genuinamente desconfortável com a exposição. Era um homem privado que havia aberto seu coração ao mundo por amor. Vamos, ele murmurou em seu ouvido, guiando-a através da multidão. No salão principal, a elite médica mundial se misturava com empresários farmacêuticos e investidores internacionais. Helena reconheceu alguns rostos dos eventos anteriores, mas hoje era diferente. As pessoas a cumprimentavam com respeito genuíno, não apenas como uma extensão de Alexandre. Helena, Dr. Peterson se aproximou com um sorriso caloroso. Que alegria vê-la novamente. Como está se adaptando à vida de casada? Ainda aprendendo, ela respondeu honestamente. Mas Alexandre é um professor paciente. E você, meu caro? Dr. Peterson se virou para Alexandre. Está radiante. O amor lhe caiu bem. Antes que Alexandre pudesse responder, Pierre apareceu com o grupo de investidores europeus. Helena reconheceu alguns rostos da noite desastrosa no teatro, mas a atmosfera agora era completamente diferente. Alexandre! Helena! Pierre os cumprimentou calorosamente. Permettez-moi de vous présenter oficialmente aos nossos parceiros. Durante a próxima hora, Helena se viu no centro de conversas sobre medicina, pesquisa e inovação. Para sua surpresa, descobriu que os europeus estavam genuinamente interessados em sua perspectiva como enfermeira de linha de frente. Madame Montefiore,
Um dos investidores alemães perguntou: qual sua opinião sobre a aplicação prática das pesquisas do seu marido? As pesquisas de Alexandre são revolucionárias. Helena respondeu sem hesitar. Mas o que mais me impressiona é como ele nunca perde de vista o paciente real por trás das estatísticas. Cada protocolo que desenvolve, ele pensa: como isso vai mudar a vida de uma criança e sua família? Alexandre a olhou com admiração. Sem script ou treinamento, ela havia resumido perfeitamente a essência de seu trabalho. Magnifique, Pierre murmurou. Isso é exatamente o que procuramos em nossos parceiros, visão humanizada da medicina. A manhã correu sem incidentes, mas Helena sabia que o verdadeiro teste viria durante o almoço oficial, quando Alexandre faria sua apresentação final sobre a fusão. Era quando Cristiane planejava seu último ataque. Como previsto, Cristiane apareceu no salão de almoço, acompanhada de Roberto Fernandes e uma comitiva da Pharmacorp. Ela estava deslumbrante em um vestido branco, claramente planejado para contrastar com o azul conservador de Helena. Alexandre, Cristiane se aproximou durante o coquetel que antecedia o almoço. Parabéns pelo casamento. Que história interessante para a imprensa. Cristiane, Alexandre respondeu friamente. Não sabia que a Pharmacorp tinha interesse neste congresso. Temos interesse em tudo que envolve o futuro da medicina, Roberto interveio, especialmente quando há irregularidades nos processos de fusão. Helena sentiu Alexandre se enrijecer, mas manteve sua expressão serena. Que tipo de irregularidades? Ela perguntou com curiosidade genuína. Bem, Cristiane sorriu venenosamente. Questionamos se relacionamentos baseados em conveniência comercial são adequados para parcerias científicas sérias. Você está questionando a autenticidade do nosso casamento? Helena perguntou, e havia aço em sua voz. Estou questionando a ética de contratar esposas para impressionar investidores. O salão ao redor delas havia ficado silencioso. Outros convidados perceberam a tensão e se aproximaram discretamente, incluindo Pierre e os investidores europeus. Interessante, Helena disse calmamente. Então você acredita que uma mulher só pode amar um homem pelo que ele pode oferecer em termos de status ou dinheiro? Acredito em realismo, Cristiane retrucou. Eu também. Helena se aproximou um passo. Por isso deixei uma carreira médica promissora nos Estados Unidos para tentar reconquistar Alexandre. Por isso passei 3 anos construindo credenciais impressionantes para ser digna dele. Por isso nunca consegui amá-lo pelo homem que realmente é. Cristiane piscou, confusa. Eu não... Você demonstra exatamente porque Alexandre precisa de alguém que o ame sem agenda. Helena continuou, sua voz suave, mas cortante. Alguém que veja o médico idealista por trás do empresário bem-sucedido. Alguém que o inspire a ser melhor, não que o use como escada para seus próprios objetivos. Como ousa... Cristiane começou, mas Roberto a interrompeu. Helena tem razão, ele disse, surpreendendo a todos. Cristiane, trabalhamos juntos há meses e posso garantir, ela ainda fala sobre Alexandre obsessivamente. Não por amor, mas por ego ferido. Cristiane ficou pálida. Roberto, você não pode... Posso e devo. Roberto continuou. Cavalheiros, ele se dirigiu aos europeus. Vim aqui para propor uma parceria alternativa, mas após observar a dinâmica entre Dr. Montefiore e sua esposa, vejo que encontraram a combinação perfeita de competência científica e integridade pessoal. Alexandre ficou boquiaberto. Roberto, a Pharmacorp retira sua proposta. Roberto anunciou formalmente. E gostaria de discutir possibilidades de colaboração em vez de competição. Cristiane olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente. Sem uma palavra, ela se virou e saiu do salão, deixando um silêncio constrangido. Bem, Pierre quebrou o silêncio. Isso foi esclarecedor. Alexandre, sua esposa é meme plus impressionante do que imaginávamos. Durante o almoço, Helena se viu sentada à mesa principal entre Pierre e um renomado pesquisador suíço.
A conversa fluía naturalmente entre protocolos médicos, experiências hospitalares e visões sobre o futuro da medicina. Madame, o pesquisador suíço disse, sua perspectiva de linha de frente é invaluável. Já considerou colaborar formalmente com as pesquisas do seu marido? Como assim? Muitas vezes desenvolvemos protocolos teoricamente perfeitos que falham na aplicação prática. Alguém com sua experiência poderia ser a ponte entre laboratório e realidade. Helena olhou para Alexandre, que sorria orgulhoso. Na verdade, Alexandre disse, já conversamos sobre isso. Helena vai dirigir nosso novo programa de implementação clínica. Era a primeira vez que Helena ouvia falar disso, mas viu nos olhos dele que era uma oferta real, nascida ali mesmo. Seria uma honra, ela respondeu. Quando chegou o momento da apresentação de Alexandre, Helena assistiu do fundo do auditório, vendo o homem que amava falar com paixão sobre salvar vidas, prevenir sofrimento, dar esperança a famílias devastadas por diagnósticos aterrorizantes. A medicina do futuro, ele concluiu, não será apenas sobre descobertas científicas, mas sobre como aplicamos essas descobertas com humanidade. E isso só é possível quando temos pessoas que nos lembram constantemente de por que fazemos o que fazemos. Seus olhos encontraram os de Helena na plateia. Recentemente alguém me ensinou que curar não é apenas sobre protocolos e medicamentos. É sobre ver a pessoa inteira, não apenas a doença. É sobre esperança, não apenas estatísticas. E é isso que levaremos para a nossa parceria internacional. Os aplausos foram ensurdecedores. Pierre se levantou, outros investidores o seguiram, até que todo o auditório estava de pé. Depois da apresentação, durante o coquetel de encerramento, Pierre se aproximou de Alexandre com um contrato nas mãos. Mon ami, ele disse, SET Partnership vai ser formidável. Vocês têm nossa aprovação total. Obrigado, Pierre. Isso significa que vocês terão recursos ilimitados para suas pesquisas. E Helena, ele se virou para ela, esperamos sua colaboração oficial como consultora de implementação clínica. Mais tarde naquela noite, no voo de volta para São Paulo, Helena apoiou a cabeça no ombro de Alexandre, ainda processando tudo o que havia acontecido. Não acredito que conseguimos, ela murmurou. Conseguimos porque somos verdadeiros, Alexandre respondeu, beijando o topo de sua cabeça. E por que você foi incrível hoje? Eu quase ataquei Cristiane publicamente. Você se defendeu com dignidade e inteligência. Foi perfeito. Helena sorriu. E agora? Voltamos para a vida normal? Agora definimos o que é normal para nós. 6 meses depois, Helena estava no laboratório de pesquisas avançadas, observando os resultados do protocolo experimental para Alzheimer precoce. Os números na tela a faziam querer chorar de felicidade. Alexandre! Ela gritou, correndo pelos corredores. Alexandre, vem ver! Ela o encontrou em reunião com a equipe internacional, mas não se importou. Desculpem a interrupção, ela disse ofegante. Mas os resultados do projeto Helena... O que tem? Alexandre se levantou preocupado. Funcionou. Não apenas parou a progressão, mas reverteu 60% dos danos neurológicos no grupo de teste. O silêncio na sala foi absoluto por 3 segundos. Então Alexandre a pegou nos braços e a girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sua mãe vai poder fazer o tratamento, ele sussurrou em seu ouvido. Milhares de mães vão poder fazer o tratamento, Helena corrigiu, também chorando. Quando ele a colocou no chão, Helena percebeu que toda a equipe estava aplaudindo. Desculpem, ela disse, vermelha de vergonha. Não queria interromper. Mademoiselle Helena, Pierre disse. Ele nunca havia parado de chamá-la assim. Você acabou de anunciar uma das maiores descobertas médicas da década. Interrupção completamente justificada. Naquela noite, eles jantaram na fazenda em São Tomé das Letras, comemorando com Henrique, Beatriz e Isabel, a mãe de Helena, que estava visivelmente melhor após 2 meses do tratamento experimental. Minha filha, Isabel disse, segurando a mão de Helena com firmeza. Estou muito orgulhosa de você. Obrigada, mãe. Não apenas pela pesquisa, Isabel continuou,
mas por ter encontrado um homem que te faz brilhar. Helena olhou para Alexandre, que conversava animadamente com Henrique sobre expandir a produção do medicamento. Ele me faz querer ser a melhor versão de mim mesma, ela admitiu. E você faz o mesmo por ele, Beatriz acrescentou. Vocês se curam mutuamente. Mais tarde, Helena e Alexandre caminharam até a pequena capela no alto da propriedade. Era onde haviam decidido renovar os votos, desta vez com a família presente. Arrependida de alguma coisa? Alexandre perguntou, como havia feito tantos meses atrás. De nada, Helena respondeu sem hesitar. E você? Só de ter demorado tanto para encontrar você. Alexandre a puxou para seus braços sob as estrelas mineiras. Senhora Montefiore, ele disse formalmente, aceita ser minha parceira para a vida toda? Não apenas no amor, mas na medicina, nas pesquisas, em salvar o mundo um paciente por vez? Aceito, Helena riu. Mas só se promete que vamos manter os pés no chão. Prometo. Mas Helena? Sim. Também prometo que nunca vamos parar de sonhar grande. Eles se beijaram enquanto fogos de artifício explodiam no vale abaixo. Henrique havia organizado uma surpresa para comemorar o sucesso da pesquisa. 1 ano e meio depois da primeira vez que se encontraram em uma UTI hospitalar, Helena e Alexandre estavam de volta ao Hospital das Clínicas. Mas desta vez, não como paciente e enfermeira, mas como pesquisadores inaugurando o primeiro centro de aplicação clínica do protocolo anti-Alzheimer. Helena, agora oficialmente doutora Helena Montefiore, havia concluído o doutorado em tempo recorde, cortou a fita junto com Alexandre. Este centro, ela disse para as câmeras, representa a prova de que quando amor e ciência trabalham juntos, milagres acontecem. E que às vezes, Alexandre acrescentou sorrindo para sua esposa, o melhor tratamento para um coração partido é encontrar outro coração disposto a curar junto. Naquela noite, eles voltaram para casa, não a cobertura luxuosa, mas uma casa confortável em um bairro familiar, onde haviam decidido criar os filhos que sonhavam ter. Alexandre, Helena disse, apoiando-se em seu peito no sofá da sala. Você se lembra de quando eu disse que não sabia como ser esposa de um milionário? Lembro. Descobri o segredo. Qual é? Não preciso ser esposa de um milionário. Preciso ser companheira de um homem extraordinário que por acaso tem dinheiro. Alexandre riu, beijando seus cabelos. E eu descobri que não preciso de uma esposa troféu. Preciso de uma parceira que me faça querer ser digno do amor dela todos os dias. Somos um bom time, Helena murmurou sonolenta. O melhor time, Alexandre concordou. Do lado de fora, São Paulo brilhava com milhões de luzes, cada uma representando uma vida, uma história, uma possibilidade de amor. E em uma casa simples, um casal que havia começado com um acordo comercial, terminava o dia planejando como salvar mais vidas juntos. Porque descobriram que a melhor receita para a felicidade não estava nos laboratórios ou nos manuais de etiqueta. Estava na coragem de amar sem reservas, de sonhar sem limites e de acreditar que, às vezes, os melhores finais começam com os começos mais improváveis. E eles viveram felizes para sempre, não porque era um conto de fadas, mas porque escolheram fazer de cada dia uma nova página da mais bela história de amor que poderiam escrever juntos. E assim, queridos ouvintes, Helena e Alexandre provaram que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, não se intimida com obstáculos financeiros e sempre encontra um jeito de transformar os corações mais fechados. Eles descobriram que, às vezes, a pessoa certa aparece no momento mais inesperado, quando menos esperamos e mais precisamos. Que um simples gesto de cuidado pode despertar sentimentos que mudam vidas para sempre. E que o amor real não é aquele dos filmes, mas aquele que escolhe ficar, que escolhe lutar, que escolhe construir algo verdadeiro dia após dia. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias românticas. Compartilhe nos comentários. Você acredita em amor à primeira vista?
Ou que às vezes precisamos de segundas chances para encontrar nossa alma gêmea? E lembrem-se sempre, em algum lugar do mundo, alguém está esperando para amar vocês exatamente como vocês são. Não desistam dos seus sonhos românticos, porque as melhores histórias de amor começam quando menos esperamos. Nos vemos na próxima história, aqui no Histórias Sem Fim, onde todo final é apenas o começo de um novo amor. Até lá, que seus corações permaneçam abertos para todos os milagres que o amor pode trazer. Um beijo no coração de cada um de vocês.